Hola chiquitos, ¿cómo están? Sí, yo deseo que muy bien. Bueno, sean todos muy bienvenidos a mi canal Españolar. Sí, yo me llamo Emilia, soy profesora de español y portugués, pero en este canal me dedico solamente a la enseñanza de la lengua española. Bueno chiquitos, antes de empezarnos, si por favor no se olviden de se inscribir en mi canal, porque así ustedes me ayudan mucho, ¿sí? Y tampoco de clicar en la campana de las notificaciones para que tú puedas mirar todos los vídeos de este canal. Y también, chiquitos, sí, por favor, no se olviden de poner su gusta y sus comentarios para que nosotros podamos nos conocer mejor y también sacar algunas dudas. Tranquilos. Bueno, en la clase pasada miramos una canción muy importante para la cultura mexicana, ¿sí? Cielito Lindo. Sí, es una canción muy preciosa para los mexicanos, muy importante, una música que tiene un mensaje muy positiva, ¿no? Cuando hacemos una interpretación correcta. Bueno, chiquitos, hoy vamos a seguir hablando de México, ¿sí? Todavía no hemos terminado de hablar de este país ni de su cultura. Y hoy vamos a hablar un poquito de una de las cosas que hay en México que en Brasil es muy importante, que son las telenovelas mexicanas, ¿sí? Las telenovelas mexicanas son muy importantes porque acá en Brasil los brasileños sí ven muchas telenovelas que vienen de México principalmente. Y una de estas telenovelas que hizo mucho, ¿cómo puedo decir? Hizo una gran parte de la vida de muchos de nosotros acá en Brasil, sí. Para mí también hizo parte de mi vida. Fue esta telenovela increíble, sí, Rebelde. Rebelde fue una novela que debutó en México por el Canal de las Estrellas en 4 de octubre de 2004. Llegó a Brasil yo creo que en 2005 porque yo tenía 10 años cuando empecé a mirar, sí, a ver esta telenovela por el canal de SBT acá en Brasil, donde casi todas las telenovelas mexicanas vienen para Brasil por este canal de televisión. La novela Rebelde fue producida por la Televisa, una gran compañía de televisión mexicana. En esta telenovela esta telenovela nos transmite un mensaje muy importante, principalmente para los jóvenes, porque habla de jóvenes con sueños, tristezas, alegrías, ¿sí? Problemas familiares, ¿sí? Um, Problemas sociales, ¿sí? Clase social, todo eso es hablado en esta novela, ¿sí? Su primer amor, cómo ellos se ven, ¿sí? Todavía ven su belleza, sus pensamientos, sus sentimientos, ¿sí? Cómo ellos se sienten en el mundo, ¿sí? Estos sentimientos son muy dramáticos, muy problemáticos, son muy fuertes, ¿no? Porque son jóvenes. Entonces esta telenovela habla mucho sobre los jóvenes y para mí fue una telenovela muy increíble, dramática, como siempre todas las telenovelas mexicanas son dramáticas, pero fue muy bueno ver, sí, esta telenovela. Yo crecí, ¿no? Mirando esta telenovela, cantando sus canciones. No es mi telenovela favorita de México, pero es una telenovela que hizo una gran parte de mi vida. Yo agradezco mucho a Televisa, el canal de las estrellas, y también a todos los actores que hicieron esta gran producción para la televisión. Y en esta telenovela nació una banda llamada RBD y hoy vamos a mirar nuestros estudios con esta canción. Yo elegí una canción que es muy importante para mí, que es cantada por la cantante Dulce María. Entonces vamos a mirar, sí chiquitos, ¿listos? Entonces vamos a empezar. Bueno chiquitos, no pare, sí, fue la canción que yo elegí para que podamos estudiar, sí, hoy un poquito de la gramática de la lengua española con canciones. Vamos a mirar cómo vamos a hacer eso. Primero, ¿cómo hacemos para estudiar canciones? ¿Cómo hacemos para estudiar con películas, telenovelas, libros, ¿no? Otro idioma y nuestro propio idioma, portugués mismo, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso?
¿no? A veces tenemos muchas dudas de cómo hacemos para estudiar de una forma correcta, porque casi siempre cuando decimos para un alumno que él puede aprender con canciones, él cree que necesita quedarse sentado en una silla el día todo, escuchando canciones, escuchando, mirando películas, mirando telenovelas, y solo eso lo va a ayudar sí, a conseguir hablar de una forma mejor. Pero eso no es verdad. Aprender con canciones no es tan fácil como imaginamos, porque primero, antes de empezarmos a estudiar ¿sí? con estos otros tipos de contenidos, debemos mirar con mucha atención qué tipo de estudiante nosotros somos. Mira, cuando yo digo qué tipo de estudiante yo soy, quiero decir que, por ejemplo, yo soy Emilia, una estudiante que prefiere la gramática, ¿sí? Libros como estos tipos de libros de gramática. A mí me gustan más libros de gramática. ¿Por qué? Para mí, la gramática en contexto, sí, contextualizada, es mejor, pero aprender con canciones es posible porque es una forma divertida de mirar todo el contenido que hay en estos libros, ¿sí? Con canciones. ¿Cómo hacemos eso? Mira, para que podamos estudiar de una forma correcta, ¿sí? Esta es algo que yo hago y a mí me gusta mucho, es así. Yo hago de esta forma. Yo escucho una canción 1, 2, 3 veces y después que escucho esta canción, yo miro la letra de esta canción. Cuando miro la letra de esta canción, voy a analizar cada parte de esta letra. Miro los verbos, las personas, ¿sí? La intención comunicativa. Miro también, por ejemplo, palabras. A veces, ¿sí? Cuando el compositor o el cantante, cuando escriben una canción, muchas veces ellos transforman una palabra. ¿Cómo así? Mira, hay palabras que llamamos de metáforas en portugués también. Estas palabras son palabras que en una conversación, que no es una canción, en una conversación con alguien, ¿no? En una situación real, casi siempre cuando vamos a hablar con alguien, no vamos a utilizar ciertas palabras que están en una canción. ¿Por qué? Cuando escribimos una canción, muchas veces transformamos el significado de una palabra. Por ejemplo, a veces una palabra tiene un significado que no es tan bueno, pero en una canción esta palabra consigue se transformar en algo bueno, ¿sí? Una idea diferente. Entonces, vamos a estudiar hoy esta parte para que ustedes puedan entender mejor lo que estoy hablando, ¿sí? con ustedes. Voy a hablar todo eso en português para que todos puedan comprender perfectamente. Tranquilos? Bom, pessoal, é possível aprender com música, assistindo novelas, filmes, séries, lendo livros? É possível aprender um novo idioma ou até mesmo melhorar o seu próprio idioma com esses artifícios, com esse outro meio de aprender, fora da gramática contextualizada? É possível sim. Só que para que nós possamos aproveitar da melhor maneira todos esses conteúdos mais dinâmicos, mais diferentes, como a gente deve fazer isso de uma forma realmente aproveitável, né? Como é que eu consigo aproveitar de fato esses mecanismos dinâmicos que eu tenho para aprender? Primeiro, eu vou dar uma dica do que eu faço, tá? Eu costumo fazer assim, com música, eu vou lá, escolho uma música, escuto ela 2, 3, 4 vezes, tá bom? Por que eu escuto bastante a música? Para que o meu ouvido se acostume, para que eu consiga, no ato de eu estar escutando a música, o meu cérebro comece a entender, a se situar, a começar a relembrar, a se movimentar. Então ali eu já estou praticando a minha parte de compreensão auditiva e o meu cérebro já está trabalhando. E aí depois eu pego a letra da canção,
tá? E vou analisando. Primeiro eu faço uma interpretação mais subjetiva. O que aquela música me transmite? Qual é a mensagem que ela me transmite? Para mim, ela pode me transmitir amor, sofrência, tristeza, alegria, perda ou vitória. E para outra pessoa pode transmitir outras coisas. Então, quer dizer, uma análise mais subjetiva é algo que aquilo ali me toca de uma forma diferente. Então, primeiro eu faço essa análise, tá? Bem assim, tranquila. Depois eu começo a analisar o quê? Bom, a parte mais gramatical da música. Ali eu tenho o verbo, em que tempo verbal aquele verbo tá, em que pessoa ele tá, o que ele está transmitindo. Depois eu tem a pessoa, qual é o tratamento que aquela música está dando, se é formal ou informal. O que o cantor está tentando transmitir com o uso da gramática, porque a gramática ela também fala, né? E o cantor às vezes usufrui de estratégias gramaticais para transmitir uma mensagem, e a gente vai ver isso hoje aqui, tá bom? E outra coisa também muito interessante que a música nos revela é que quando o compositor ou o cantor está trabalhando uma letra, às vezes ele pega uma palavra que no cotidiano, na nossa conversação com outra pessoa, né, um diálogo normal no dia a dia, aquela palavra ali, ela tem um significado. E quando ela vai para a letra da música, ela tem outro significado. A gente tem que entender que a música tem o poder de transformar algumas palavras. Como assim o poder de transformar palavras? Pelo uso da metáfora, muitas vezes. A metáfora é uma dessas formas de eu pegar uma palavra que tem um significado fora da música e dar um outro significado, né, na música. Então, quer dizer, a música ela tem um ritmo, ela tem melodia, ela tem um padrão de construção que pode vir a mudar verbos. O verbo pode delirar, porque o verbo pode acabar estando colocado de uma maneira que na prática, no dia a dia, ele não funciona. Então a gente tem que saber interpretar que isso é uma expressão artística e que no dia a dia, às vezes essas expressões artísticas têm que ser utilizadas de uma maneira consciente, tá? Porque para a norma padrão da língua, né, não é muito aceito, por exemplo, numa prova, tá bom? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Entonces vamos a empezar, yo voy a intentar cantar con ustedes y vamos a seguir entonces. No pares. No pares es una canción cantada por Dulce María. Sí, Dulce María es la actriz que interpretó la personaje Roberta Pardo en la telenovela Rebelde. Entonces vamos a empezar. No pares. Nadie puede pisotear tu libertad. Grita fuerte por si te quieren callar. Nada puede detenerte si tú tienes fe. No te quedes con tu nombre escrito en la pared, en la pared. Si censuran tus ideas, ten valor. No te rindas nunca, siempre alzar la voz. Lucha fuerte y sin medidas, no dejes de creer. No te quedes con tu nombre escrito en la pared, en la pared. No pares, no pares, no. No pares nunca de soñar, no pares, no pares, no. No pares nunca de soñar, no tengas miedo a volar. Viví tu vida. No construyas muros en tu corazón. Lo que hagas siempre
hazlo por amor. Lucha fuerte contra el viento, no hay nada que perder. No te quedes con tu nombre escrito en la pared. No, no, no. No pares, no pares, no. No pares nunca de soñar, no pares, no pares, no. No pares nunca de soñar, no tengas miedo a volar. Vive tu vida. ¡Qué bueno, ¿no, chiquitos? Bueno, entonces mira con mucha atención. ¿Cuál es el mensaje de esta canción? La mensaje es que tengamos mucha fe en nosotros, ¿sí? Debemos creer en nuestros sueños, en nuestros pensamientos siempre positivos. Debemos creer en nosotros, en la vida, ¿sí? Debemos luchar siempre con muchas ganas para vencer las dificultades del camino, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a analizar la canción del inicio, ¿sí? Mira, nadie puede pisotear tu libertad. Grita fuerte por si te quieren callar. Nada puede detenerte si tú tienes fe. No te quedes con tu nombre escrito en la pared, en la pared. En este caso, sí, acá, ¿cuál es la información más importante en el inicio de la canción que se sigue hasta toda, sí, esta parte de la canción, hasta el final de la canción? La cosa más importante luego que podemos mirar, sí, en esta canción es el tratamiento, la forma como la cantante habla con nosotros que estamos escuchando la música, la canción, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el tratamiento que la cantante utiliza para llegar a nosotros? Para que nosotros nos sintamos, ¿cómo puedo decir? Parte de esta canción, ¿sí? Como ella utiliza un tratamiento muy importante. Luego en el inicio ella habla así: nadie puede pisotear tu libertad. Ella nos habla informalmente, y eso tiene un poder muy grande para nosotros. ¿Por qué tiene un gran poder para nosotros? Porque ella habla con nosotros directamente, ¿sí? Es como si nosotros fuimos sus amigos, ¿sí? Entonces ella habla con nosotros directamente con un tratamiento informal. ¿Cómo puedo saber que la canción toda está escrita con un tratamiento informal? Con la utilización, por ejemplo, en el inicio, cuando utiliza, voy a poner mi bolígrafo, ¿sí? Acá, tu libertad. Este tú no es persona. Muchas veces nos olvidamos porque creemos que tú sí es persona. Para ser persona, mira, voy a intentar escribir, ¿sí? Acá arriba. Y Dios mío, solo un momento. Es terrible escribir con eso. Mira, tú. Está feo, pero es así mismo. Tu persona lleva una tilde. Tilde es el acento, sí, que hay, acento ortográfico que existe en español. Mira, eso es persona. Tú lleva un acento diacrítico que también es conocido como un acento de diferenciación, porque este tú abajo es un pronombre posesivo que indica, sí, tu persona. ¿Tranquilos? Bueno, entonces yo ya conozco la mensaje que es informal. El tratamiento de este mensaje es para nosotros, para que podamos mirar si nos sentimos parte de esta canción, como si nuestras vidas están en esta canción, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos tú sin tilde, que es pronombre posesivo, que va a indicar tu persona. Acá también antes
tenemos la palabra pisotear. Pisotear no está conjugado, es un verbo que está en el infinitivo. Entonces, pisotear es un verbo. Abajo tenemos, voy a cambiar mi boli, ¿sí? Te, también indica la persona tú. Tranquilos, chiquitos. Ahora, detenerte, detener es un verbo. Detenerte es una otra forma de poner este verbo, ¿sí? Tú tienes. Tienes es un verbo que está conjugado en la segunda persona del singular, tú. Entonces, de nuevo, es el verbo tener que está conjugado. Tranquilos. Ahora, te quedes. Quedes viene del verbo quedar, también está conjugado, indica tú. Tu nombre, mira, ella utiliza muchos pronombres, tanto posesivos como te también, para indicar un tratamiento informal. Tranquilos, los verbos también están conjugados en la segunda persona del singular para indicar esta informalidad. Ella habla con nosotros, ¿sí? Ella desea que nosotros nos quedamos más próximos de la canción, de la mensaje, de nosotros mismos, de nuestra propia vida, ¿sí? Se censuran tus. Tus también es un pronombre posesivo, pero indica la idea de cantidad más. Tranquilos. Abajo. Te rindas. Te rindas. Perfecto. Dejes. Todo eso está conjugado en la segunda persona. Tú. No pares. Mira, pares. Acá abajo. Mira qué cosa interesante, ¿no? No pares, no pares. Acá no tenemos ningún pronombre para indicar que es la persona tú. Pero el verbo está conjugado en la segunda persona, tú. ¿Sí? Entonces, mira cómo es, ¿no? Cómo es interesante eso. No tengas miedo a volar. Tengas tú, vive tu vida. Tranquilos. Ahora arriba, ¿sí? No construyas, construyas. Es un verbo irregular, como tener también es un verbo irregular. No construyas tú muros en tu corazón, ¿sí? Lo que hagas tú, siempre hazlo por amor. Lucha fuerte contra el viento, no hay nada que perder. No te quedes con tu nombre escrito en la pared. Y después habla todo de nuevo. Tranquilos, chiquitos. Voy a hablar todo eso em português agora. Tranquilos? Bom, pessoal, então vamos analisar quanta coisa a gente já não tirou dessa canção de uma maneira mais, utilizando mais uma análise gramatical. Então vamos olhar aqui. Analisando essa canção de uma forma gramatical, buscando a gramática da língua espanhola, nós já encontramos verbo no infinitivo, verbos conjugados em segunda pessoa. Aqui a gente também tem verbos conjugados na terceira pessoa, no caso seria ustedes, né? Mas a gente não vai falar sobre isso agora. Nós vamos mais nos focar mesmo no porquê, no motivo que levou a essa música ser escrita com o tratamento de tu. Por que o compositor, o cantor, né, escolheu traduzir a mensagem com uma intenção informal? E como a gente percebe essa informalidade? O cantor, o compositor, ele teve essa intenção para fazer com que nós que ouvimos a canção, nós que somos fã do artista, tenhamos uma conexão com esse artista, tenhamos uma conexão com a mensagem que o artista nos transmite. Então, um tratamento mais informal em espanhol é utilizado muitas vezes o tu, né? Tu em português significa você, tá? Então, a gente tem que entender que em espanhol, quando eles usam esse tratamento informal, é para demonstrar que há uma proximidade entre aquela pessoa que está falando
o que está sendo dito e a pessoa que está ouvindo. Então aqui nós conseguimos ver tudo isso. Olha a importância desse tratamento para que a pessoa que está escutando sinta que aquela mensagem faz parte da vida dela. Porque querendo ou não, quando a gente olha essa mensagem, a gente percebe o seguinte. Logo no início, nada puede pisotear tu libertad. Grita fuerte por si te quieren callar. Nada puede detenerte si tú tienes fe. No te quedes com tu nome escrito em la pared, em la pared. Qual é a mensagem que ela está querendo dizer ali pra gente? Vamos analisar essa mensagem? Ninguém pode pisotear a sua liberdade. O verbo pisotear está sendo utilizado de uma maneira metafórica, não está? Vamos tentar interpretar essa palavra? A liberdade, né, a minha liberdade, a sua, de todos nós, é como um sentimento. É algo como o ar. Não podemos ver, mas ele existe. A liberdade é uma coisa que existe, como o oxigênio que não vemos, mas a gente respira. A liberdade é um direito nosso, tá? Então, como é que nós podemos pisotear algo que não é concreto, como um objeto, uma garrafa, por exemplo? O que ela quer dizer com isso? Ali esse verbo delirou foi utilizado, de certa maneira, para dar uma intenção bem forte à questão de que se alguém tenta oprimir a sua liberdade, oprimir a sua vontade, a sua capacidade, o seu direito de lutar por alguma coisa que você acredite, entenda que ninguém pode fazer isso, a não ser que você permita. Ok? Grita forte por se te querem calar. Grita forte se alguém quiser calar você, quiser te impedir de falar. O que ela também quer dizer com essa palavra grita forte? Ela, na verdade, quer dizer que é pra gente ficar gritando por aí? Não, não é isso que ela quer dizer. Grita forte é como se eu tivesse que achar uma força interior dentro de mim mesmo para eu lutar contra aqueles que querem me calar. E o que seria calar? Calar somente a minha voz? Ou calar no sentido de me impedir de tentar qualquer coisa? Todas essas palavras são transformadas na canção para transmitir as informações. Nada pode te deter se você tem fé. Por que nada pode te deter se você tem fé? Essa fé aqui não é uma fé religiosa, até pode ser, mas é mais uma fé em si mesmo, aquela fé de você acreditar em você, de você acreditar que o universo, né, ele tem um poder, né, que pode te ajudar desde que você se conecte com aquela energia, né, positiva, desde que você trabalhe para que isso aconteça. Então, sim, pode ser uma fé mais espiritual, uma fé relacionada à religião ou uma fé própria que você tenha em si mesmo e naquilo que você está fazendo, naquilo que você acredita. Então aqui ela diz, ninguém pode te deter se você tem fé. Que a fé é essa energia, essa vontade da gente levantar e seguir em frente. No te quedes com tu nombre escrito em la pared. Essa frase é muito interessante quando a gente analisa ela, é muito estranho, porque se eu fizesse uma tradução literal ao pé da letra, sairia assim, não deixe que o seu nome fique escrito na parede, né? Não deixes que o seu nome fique ali, escrito na parede. O que ela quer dizer com isso? O que é parede? O que é nome? Vamos entender. Você e o seu nome fazem parte um do outro. O meu nome faz parte de quem eu sou e eu faço parte do que o meu nome representa. Porque cada um de nós recebemos um nome não é à toa, né? Em certas culturas isso é até uma coisa muito interessante. Quem aí gosta do estúdio Ghibli, como eu que sou fã de carteirinha do filme da Chihiro, né? As Viagens de Chihiro, nesse filme, que é um filme japonês que fala sobre a cultura japonesa, a gente pode ver a importância do nome da Chihiro, né, para a personagem. Então aqui quando a cantora diz que não deixe o seu nome escrito na parede, não se permita oprimir, não se permita parar diante das dificuldades, diante das pessoas que muitas vezes te oprimem, tentam te impedir de caminhar ou das dificuldades que estão surgindo na sua vida.
Não permita que o seu nome, que você fique ali parado, fique ali estático na parede. Porque a parede fica parada, fica estática. Então não se permita ficar ali preso nessas dificuldades. Tudo bem? Se censuram tus ideas, ten valor. No te rindas nunca, siempre alza la voz. Lucha fuerte, sin medidas. No dejes de creer, no te quedes com tu nome escrito en la pared. Então aqui, se censuram as suas ideias, elas têm valor. O que é censurar, gente? Censurar é o mesmo que eu chegasse e dissesse que as suas ideias, elas não são boas. As suas ideias, elas não vão dar certo. Mas eu não tenho a intenção de te ajudar com a minha opinião. Porque quem tem a intenção de ajudar não censura, explica, mostra, faz com que a pessoa, se está indo para um caminho certo, que ela consiga chegar lá, ou se ela está indo para um caminho errado, que ela consiga entender por si mesma e assim tente encontrar o seu próprio caminho. Censurar alguém não é o mesmo que ajudar, não é o mesmo que educar, é outra coisa, tá? É uma questão mais negativa, tá bom? É como minar o sonho, as expectativas de alguém, isso não é legal. Se censuram as suas ideias, elas têm valor. Não te rendas nunca, sempre eleve a sua voz. O que é isso, elevar a voz? Sempre eleve essa sua vontade de conseguir, de lutar, de vencer. Não te renda jamais. Luta forte, sem medidas. O que ela quer dizer isso? Não é você lutar sem medir o que você está fazendo, é lutar medindo também as consequências. Né? Não te, como é que eu posso dizer? Não fique preso, sempre tente. Todas as oportunidades que você tiver, lute da forma que você tem, né? Os meios que você tem para vencer. Não te quedes com tu nombre escrito em la pared. Isso também pode dizer, né, não deixar que você fique ali parado, que eu já falei sobre que o nome é uma coisa muito importante para nós, mas também não se vitimize, não paralise, não fique estático. Já ouviram a palavra em português? Águas paradas não movem moinhos? Então, águas paradas não movem moinhos. Então, vamos caminhar. Não pares, não pares, não pares de sonhar. Não pares nunca de sonhar. Não tenhas medo a voar. Vive a sua vida. Por quê? Não tenha medo ao voar. O que isso quer dizer? Quando às vezes a oportunidade que a gente tanto estava esperando para colocar nossas ideias em prática chega, nós temos certo medo. E é aí esse momento que a gente tem que lutar. Não construyas muros em tu coração. Lo que hagas siempre hazlo por amor. Lucha fuerte contra el viento, no hay nada que perder. No te quedes com tu nome escrito na pared. Então aqui nós temos, não construas muros em teu coração. Alguém constrói muros no coração? Ninguém. Mas essa palavra construir, esse verbo, está sendo utilizado de uma maneira metafórica para dizer o seguinte, para transmitir uma mensagem. Qual é a mensagem que ela quer transmitir? Não feche o seu coração, não oprima o seu coração, não crie sentimentos negativos por causa de todas essas dificuldades que você enfrenta. Não se magoe, não crie mágoas, ressentimentos, não construa esses muros, né, que te impeçam de seguir em frente. Não te oprimas a si mesmo por causa da opressão que vem de fora. Né? Fica forte em si mesmo. Lo que hagas siempre hazlo por amor. Sempre busque fazer as coisas por amor. Pensa bem, né? O amor constrói, o amor dá vida. Então, faça sempre tudo por amor consciente, essa construção boa. Luta forte contra o vento, não há nada que perder. O que é lutar forte contra o vento? O que é esse vento? É um vento de verdade? Ou também a palavra vento está sendo usada de uma forma meio que metafórica para indicar que luta forte contra esse vendaval, que é todas essas dificuldades na sua vida, tá? E aqui ela passa a mesma mensagem aqui embaixo, mas a coisa mais importante que a gente tem que entender, gente, é que a mensagem
Só nessa música a gente tem uma mensagem muito positiva e a gente tem uma intenção comunicativa, que é a expressão do tu, esse tratamento mais informal. E vamos só relembrar uma coisa muito importante. Em espanhol, nós temos duas palavras que significam a mesma coisa em português. No caso, são dois pronomes pessoais, pronombres personales, que são tu y usted. Tu, tratamiento formal, cuando tengo intimidad con una persona, ¿sí? Intimidad. Usted, tratamiento informal, cuando no tengo... Tratamiento informal no, perdón. Tu, tratamiento informal, cuando tengo intimidad con una persona. Usted, tratamiento formal, perdón, formal, cuando yo no tengo intimidad con esta persona. Tranquilos. Entonces, usted es utilizado para tratamiento formal, cuando no tengo intimidad con alguien. Por ejemplo, no conozco a esta persona, trato ella formalmente. O la conozco, pero tengo respeto por ella, trato ella de usted también. En portugués, estas dos personas significan la misma cosa. Você, entonces cuidado, tranquilo? Bueno, então é isso, pessoal. Tu, tratamento informal, quando eu já tenho intimidade com alguém, tá? Ou eu quero aproximar alguém da minha realidade, como na música. E os te, tratamento formal, quando eu não conheço a pessoa, ou quando eu a conheço, só que eu tenho respeito por ela. Então nós temos essas duas pessoinhas aqui, que têm o mesmo significado em português, mas são pessoinhas diferentes que dão sentidos diferentes na comunicação. Tranquilo? Dúvidas, ponham nos comentários, vamos seguir. Bueno, chiquitos, aprendiendo con canciones. Ya vimos que es posible aprender con canciones. Vamos a mirar después cómo vamos a aprender mejor con telenovelas, con películas, con libros. Pero ahora, mira con mucha atención. Vamos a estudiar más una parte, sí, que acabamos de mirar en esta canción. En esta canción acabamos de mirar muchos verbos, muchas personas, pronombres posesivos, ¿no? Ahora vamos a mirar una cosa muy importante que en esta canción acabamos de mirar, que fue el tratamiento informal, un pronombre personal muy importante. Entonces vamos a estudiar eso en la gramática. Vamos a mirar pronombres personales. Mira con mucha atención. En español, así como en portugués, existen pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales en portugués? Vamos a recordar, vamos. Pronombres personales en portugués se llaman pronomes pessoais. Quais são esses pronomes pessoais em português? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tranquilo? Tranquilo. Ahora vamos a mirar estos pronombres en español. Tranquilos, vamos. Yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. ¿Sí? Ahora miren una frase. Yo me llamo Emilia. ¿Tú eres de aquí? ¿Usted es el abuelo de Miguel? Él es mi nieto. Ella es mi madre. Nosotros somos todos amigos. Vivimos en el mismo vecindario. Nosotras somos primas. ¿Vosotros sois buenos alumnos? ¿Vosotras sois las nietas de Doña Margarita? ¿Ustedes son los bisnietos de Don Miguel? Ellos son hermanos. Ellas son hermanas.
Bueno, chiquitos, acá sí utilicé el verbo ser, que es un verbo irregular. Él posee sí una irregularidad, pero vamos a mirar este verbo después. Sí, solamente utilicé este verbo ser para hacer un ejemplo sí, de la utilización de estos pronombres. Así como en portugués, también podemos sacar estos pronombres en una frase. Por ejemplo, puedo hablar yo me llamo Emilia o me llamo Emilia. Tranquilo, sacando esta persona. Voy a hablar eso en portugués para que se quede un poquito mejor, para que podamos compreender. Tranquilos? Vamos a empezar. Bom, pessoal, assim como em português e em espanhol, nós também podemos tirar a pessoa, né, no início da frase. Em português eu posso dizer, eu me chamo Emília ou me chamo Emília. En espanhol, yo me llamo Emília ou me llamo Emília. Mas existe uma regra para retirar essas pessoas? Eu posso retirar todas elas? Não é bem assim. Vou mostrar para vocês o que acontece com essas pessoas aqui. Principalmente com os T, tá? Que é tratamento formal. Ele, ella. Esse aqui também aqui embaixo, que é os tedes, seria a forma em plural de os T, né? Ellos, ellas. Vamos entender uma coisa. Quando eu estou conversando com alguém e eu utilizo um tratamento formal como os T, por exemplo, ou os tedes, tá? Ou os tedes, entendendo que quando eu uso os T é formal, mas eu estou falando com uma única pessoa. Quando eu uso os tedes é também formal, só que eu estou falando com duas pessoas, tá? Então vamos lá. Quando eu utilizo os T ele vale tanto para homens quanto para mulheres. E quando eu coloco numa frase, fica um pouco complicado se eu retiro essa pessoa da frase. Eu até posso falar uma frase, por exemplo, este bariloche, eu posso falar isso, este bariloche? Olha o problema que a gente tem nessa frase. Vamos de novo olhar ali para aquele quadro magnífico. Usted, ele, ella são três pessoas que têm a mesma... o verbo vai ser conjugado do mesmo jeito. Por exemplo, o verbo ser. Yo soy, tú eres, usted, él, ella, es. Es. Então, eu tenho ali o verbo ser sendo conjugado igualzinho nessas três pessoas. O que acontece quando eu digo este bariloche? Você que está, por exemplo, vendo essa frase numa prova, você não está me vendo falando com uma pessoa. Você está numa prova lendo essa frase. Você consegue identificar se esse verbo ser está falando com um homem ou com uma mulher, com um idoso, uma idosa? Você consegue? Você sabe se eu estou falando com ele ou com ela? Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque veja bem, se eu tenho esse verbo ser e ele está sendo conjugado igual para três pessoas, usted, él, ella, es. Se eu digo este bariloche, eu não sei se eu estou falando com usted, senhor ou senhora, ou senhorita. E eu não sei se eu estou falando com ele, ou se eu estou falando com ela. Eu não sei se eu estou falando com ele ou com ela. Com ele ou com ela. Por que eu não sei? Porque eu não estou identificando na minha frase. Eu não estou identificando isso na minha frase. Então, eu preciso entender isso. Ok? Então, vamos lá. Para eu falar isso, este bariloche, muitas vezes, em espanhol, utilizamos a pessoa, por exemplo, este bariloche, senhor, ou podemos falar assim também. Usted es de Bariloche, senhor? Também podemos falar assim, tá? Enfim, sempre identificando.
Tranquilo? Ah, e quando é ele e quando é ella, né? Quando é ele e ella. Él es de Bariloche. O, si conozco el nombre de la persona, puedo hablar. Raúl es de Bariloche. Él es de Bariloche. ¿Sí? Él. Ella es de Bariloche. O Ana es de Bariloche. Tranquilo? Podemos fazer dessa maneira também. Então, muito cuidado quando a gente utiliza essas pessoas. Se vocês ficaram com dúvida sobre essa explicação, coloquem aqui embaixo, porque quando a gente omite as pessoas, referente, tá? Eu só fiz esse exemplo com as pessoas em singular, mas elas também servem, claro, que com uma mudança específica no verbo, para as mesmas ali embaixo, tá bom? Mas se vocês ficaram com dúvida, coloquem aqui nos comentários porque isso é muito importante. Tranquilo? Tranquilo? Então vamos lá. Nosotros e nosotras. Quando eu vou utilizar nosotros e nosotras? Em português, nós só temos a expressão nós. Nosotros significa nós. E nosotras também significa nós. Como assim? Então em espanhol tem duas formas de dizer nós? Vamos entender. Significa tratamentos diferentes. Quando eu digo nosotros, eu que estou falando, tá? Preciso estar incluída naquele grupo. Então, eu faço parte daquilo, porque somos nós, lembra disso. Nosotros, o que significa nosotros? É um grupo onde hajam só homens ou onde hajam homens e mulheres. E eu que estou falando preciso estar naquele grupo. Por exemplo, eu sou a única garota num grupo onde há 5 meninos. Eu vou me expressar como nosotros, tá? Vamos agora arrumar um personagem aqui. Raul, né? Raúl está num conjunto com outros 3 muchachos, ¿sí? Él habla nosotros, porque são todos hombres. Tranquilos? Então, a gente tem Raul, que é o nosso personagem, que está falando. E esse personagem que está falando, ele está nesse grupo. Então, o que acontece com o Raul, que está falando sobre esse grupo, ele tem que falar nosotros, porque só tem homens ali. E quando eu uso nosotras, eu que estou falando, tenho que estar num grupo apenas de mulheres. Então, nosotras vai ser utilizado quando eu estiver com as minhas amigas, ou com a minha mãe, minha tia, minha irmã, minha prima. Tranquilo? É assim que funciona, tá? E vosotros e vosotras? É muito utilizado na Espanha. Então, eu não vou ver em outro lugar fora da Espanha? Não. Você pode ver no México, você pode ver em vários outros lugares. Talvez com um pouco de dificuldade mais na Argentina, porque na Argentina eles não utilizam muito vosotros e vosotras, tá? Mas vamos entender. Vosotros e vosotras seria um tratamento informal, só que indicando vocês, seguindo a ideia do tu. O tu não é um tratamento informal? Então, vosotros e vosotras também seria como um tratamento informal, só que seria o plural de tu. É como, por exemplo, há 2 pessoas e eu quero tratar essas 2 pessoas informalmente, eu uso vosotros, tá? Então, por exemplo, na minha frente tem 2 homens, eu chamo eles de vosotros, porque eu quero tratá-los informalmente. Vosotros. Ou tem um homem e uma mulher, vosotros. Ou não. E quando eu uso vosotras? Só quando tiverem mulheres. Então, mulheres, vosotras. Tá bom? E aqui embaixo, nós temos a versão em plural do usted, do ele e do ella, né? Do. Temos essa versão em plural, né? Do usted, ele, ella, tá? Uma coisa muito interessante que a gente tem que falar sobre a Argentina é que na Argentina, por exemplo, eles têm o costume de usar o usted tanto para tratamento formal quanto para tratamento informal. Isso não estou dizendo que é errado, não estou dizendo isso, tá? Eu só estou dizendo o seguinte, pessoal, seguindo a gramática não está correto, mas eu não estou falando que isso está errado porque isso é uma questão cultural da Argentina. Eu só estou dizendo que, por exemplo, no Brasil e em boa parte do mundo, a gramática não aceita muito essa colocação de utilizar o usted como tratamento informal. Ele só deveria ser utilizado como tratamento formal, tá bom? Então, assim,
eu gosto de falar, utilizar o usted para tratamento formal ou informal, não me importa, tá bom, utiliza. Mas entenda que gramaticalmente falando não é aceito, é uma questão cultural, mas na gramática existe uma regra, tá? Então, em nenhuma maneira, em nenhum momento estou dizendo que os argentinos estão errados. Só estou dizendo que não se deve utilizar, e principalmente no Brasil não é aceito isso. Principalmente nas provas de proficiência, nas escolas, nos cursos de idioma. Cuidado, tá bom? Vos. Ahora mira con mucha atención esta información increíble de vos. ¿Qué es vos? Muchas personas me preguntan, ¿no? ¿Qué es vos? Vos significa lo mismo en portugués que você. Então significa o mesmo que você. Mira, utilizamos vos cuando necesitamos sustituir o cuando sustituimos ¿sí? La persona tú. Entonces utilizamos vos para sustituir la persona tú por vos. ¿Sí? Eso se llama voceo. ¿Qué es voceo? Cuando utilizo vos para sustituir la persona tú. Cuidado, cuando utilizar el voceo, pues no es algo tan común y en muchos lugares puede sonar de forma ofensiva. Tranquilo? Então, cuidado com isso, tá, pessoal? O voceo, ele é muito utilizado na Argentina, mas ele não é muito aceito em outros lugares e pode ter até uma conotação meio ofensiva, uma intenção ofensiva. O voceo, ele existe quando nós substituímos o tu pelo vos. E o verbo muda? Mira com atenção abaixo. Verbo ser. Vos sos un buen amigo. Tú eres un buen amigo. Significado de las duas frases é igual. Você é um bom amigo. Então, significa o mesmo em português, tá bom? Vos acá está assim, porque podemos hablar ou não, porque estas frases estão no imperativo. Então, mira, hace todo con amor, haz todo con amor. Mira que el verbo cambia delante de estas personas. El significado en portugués es lo mismo. Faça tudo com amor. Ui, tranquilo, pessoal? Faça tudo por amor, tá? Tudo com amor, perdão. Fíjate en estas informaciones muy importantes. En estos ejemplos arriba, los verbos cambian delante de vos y tú, porque la primera frase, ¿sí? Vos sos un buen amigo y tú eres un buen amigo, está en presente. Y la segunda, hace todo con amor, haz todo con amor, está en imperativo. No cambia com outros tempos verbais. Mira, aqui, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. Vos e tu vão ter os seus verbos mudados, vão ter os seus verbos conjugados de formas diferentes quando estiverem no presente e no imperativo. Fora disso, fora desses tempos verbais, conjugamos eles iguais. Mas muito cuidado, tá? Eu particularmente não utilizo vos, nunca. Em forma alguma eu utilizo vos, até porque aqui no Brasil é muito raro a gente aprender isso. Depende muito do curso de idiomas, né? Porque a maior parte dos cursos, nas escolas mesmo, nós temos a presença do espanhol da Espanha. Eu, por exemplo, estudei num curso de idiomas por muitos anos que tinha uma maciça presença da cultura da Espanha. E tinha até um curso à parte sobre as expressões rioplatenses, que eram as expressões aqui da parte da América Latina, né? Então, quer dizer, era um curso muito baseado na Espanha e nós precisamos ter muito cuidado com a utilização do vos realmente. Então, por essa razão, eu não utilizo vos, tá? Bueno, chiquitos, se queda muy bien. Dudas, pongan en los comentarios. Besos, tengan una Pascua muy buena, sí, con muchos dulces. Muchas alegrías, salud, un buen fin de semana para todos. Chao.